Sexta-feira Muito Louca é um clássico cult daquela mesma leva de filmes do início dos anos 2000, aqueles que frequentemente estão na lista de guilty pleasure da maioria dos jovens adultos. Tipo Meninas Malvadas ou O Diabo Veste Prada, por exemplo. E hoje a gente vai dissecar os outros vieses dele que provavelmente ou tu nunca viu ou nem sabia que existia. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Sexta-feira Muito Louca, de 2003, foi protagonizado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, em que, por uma maldição chinesa, elas trocam de corpo. Tess é a mãe da Anna, uma menina rebelde que vive brigando com a mãe e implicando com o irmão. E as duas vão viver essa sexta-feira, que é muito importante para ambas, em corpos trocados. Uma tem uma apresentação com a banda que é muito importante e consegue se aproximar do cara que ela gosta. E a outra tem um ensaio de casamento e uma entrevista na TV surpresa. Até aí, a maioria das pessoas que deram play nesse vídeo devem estar pensando, tá, mas qual é a novidade? Todo mundo sabe disso, né? Na verdade, essa versão de 2003 de Sexta-feira Muito Louca é o quarto remake de uma série de filmes com a mesma história. A primeira foi uma versão de 1976 com, pasmem, a Jodie Foster novinha. Ela se chama Se Eu Fosse a Minha Mãe e a protagonista não se chama Anna, mas Annabelle Andrews. Sua mãe Ellen, interpretada por Barbara Harris, não é aquela mãe independente, viúva e bem-sucedida, mas uma dona de casa que vive um relacionamento abusivo. É importante também levar em consideração que essa é uma história baseada em um livro infanto-juvenil escrito por Mary Rodgers em 1972, e que, claro, a versão de 1976 vai ser melhor adaptada em função da proximidade das épocas em que elas foram criadas. Na década de 70, grande parte das mulheres vivia como dona de casa, cuidando dos filhos. O casamento era mais como um acordo entre duas partes, em que o homem provia o sustento da família, enquanto a mulher deveria fazer o seu papel, ser uma dona de casa e ficar bonita perante o marido e a sociedade. Além disso, esse tipo de entretenimento refletia o que a sociedade era naquela época. Então, muitos filmes dos anos 50, 60 ou 70 vão ter mulheres retratadas dessa forma. O que, claro, se vistos com os nossos olhos da atualidade, dão uma certa agonia. Mas, de qualquer forma, é interessante assistir e ver como a comédia era retratada por esse viés. Já que a mãe jogar bumerangue, jogar beisebol, andar de skate ou mesmo ficar deitada no sofá comendo batatinha, era uma coisa considerada fora do comum e, portanto, engraçada. Visto hoje, a gente tem uma visão mais ou menos da Annabelle com relação ao pai. Eles falam as mesmas palavras, mas é como se ele fosse muito babaca, sendo que ele queria se gabar por ter organizado uma grande festa e tinha empurrado o buffet para a mulher preparar em 3 horas. E que eleva o nível de babaca falando coisas como eu não preciso de ajuda, só vá bonita a festa que eu cuido do resto. Ou então, depois ele dá uma lista quilométrica de coisas domésticas para ela fazer. Ele fala algo do tipo, eu faço meu serviço e você faz o seu, certo? De maneira que hoje são muito pejorativas. O filme só vai ficar engraçado com uma cena com a secretária, que é toda sexy, bem arrumada, e aí quando a menina ameaça ela muda completamente. E lá pelo final, em que rola uma perseguição de carro e a mãe tá fazendo uma performance de esqui aquático, porque até a troca delas é bizarra. Com os efeitos daquele tempo, um efeito assim já era considerado de bom tamanho para um filme sem grandes pretensões. O motivador essencial para a troca é o desejo de trocar pura e simplesmente. E não existe nenhuma maldição chinesa envolvida. Caraca, além do irmão ser todo engomadinho, todo organizado, um filhinho de mamãe completo e gostar de comer saudável, até o interesse romântico da protagonista tem uma cara de bunda mole. Ele é todo esmilinguido e esquisito, dá um certo nervosinho de assistir. Aqui, a Annabelle também é uma adolescente revoltada e bagunceira, mas ela é cheia de habilidades. Sabe jogar qualquer tipo de esporte, anda de skate, é capitã do time, sabe andar de esqui aquático como ninguém, apesar de não ir muito bem nas aulas, mas até aí é um lugar comum. Ela até toca xilofone na banda da escola. As aulas, inclusive, são mais práticas do que teóricas, tipo uma aula de fotografia no quarto escuro em que ela abre a porta, já com o corpo da mãe dentro dela, e uma prova de datilografia com máquinas de escrever eletrônicas. Ela vive suja, não lava as roupas e usa aparelho nos dentes. Nesse original, é o único que ela se dá mal dentro da sala de aula, por conta das temáticas das aulas. Já que nos outros filmes, os pais são inteligentes na matéria que estão frequentando, mas eles são péssimos em aspectos físicos.
A diferença da Jodie para Lindsay em suas personagens se dá pura e simplesmente pelo fato delas terem estilos diferentes e por terem habilidades diferentes também. Porque convenhamos, a Anna de 2003 não é tão versátil assim. E a mãe, também na versão de 2003, é totalmente de acordo com a época em que ela está inserida. E logicamente a gente vai achar mais divertido porque condiz com a nossa época. Muito provavelmente uma dona de casa em 76 acharia o filme de 2003 sem graça, já que a percepção é totalmente diferente. Nessa busca pelos remakes desse filme conhecido por todos e considerado cult pop por alguns, nos transportamos de 1976 para 1987, numa versão da história pelo viés masculino. Baseado no mesmo livro, Dudley Moore e Kirk Cameron fazem Dr. Raymond e Chris, respectivamente. Chris é um adolescente comum dos anos 80 que só pensa em mulher, carro e música. Dr. Jack, por outro lado, é um renomado cirurgião cardíaco que está concorrendo a uma vaga de diretor do hospital em que ele trabalha. Eles, enquanto pai e filho, até que tentam se dar bem, mas o grande problema é que o Chris é basicamente o oposto do pai. Vai mal nas aulas de biologia, não conseguindo nem dissecar um sapo, em contrapartida que é muito bom nas aulas de atletismo. Nesse de 87 existe um contexto para a troca, não é a la dane-se. O tio do vizinho do protagonista, que é amigo dele, foi curado por índios enquanto ele estava com uma infecção na perna à beira da morte. Para não sentir dor, eles utilizaram uma poção em que a consciência era trocada. Então houve uma transferência cerebral entre o índio e o homem, para que eles ficassem um no corpo do outro, e o índio meio que sentiu todas as dores porque ele já estava acostumado e ele não ia morrer por causa disso. Aí esse vizinho rouba um pouco da poção e coloca num vidrinho de molho inglês. Para não fazer besteira e testar num ser humano já direto, eles testam no cachorro e no gato, e vem que dá certo. O gato começa a latir e o cachorro começa a fugir do gato. Aliás, um desses personagens é o Sean Astin novinho. Sim, aquele que fez o Sam em Senhor dos Anéis e o Bob em Stranger Things. Só que aí eles ficam com medo e resolvem não usar mais. Eles deixam o vidrinho no chão e a empregada acha que é molho e devolve para a prateleira. O Dr. Raymond chega em casa, toma um drink e coloca aquele molho inglês. Eu achei bem esquisito isso. E aí o estrago já estava feito. Na transformação rola até uma quebra da quarta parede, mas a adaptação no geral segue os mesmos moldes que o de 76, exceto que o menino torra o dinheiro do pai numa noitada. E claro, não precisa ser dono de casa como no anterior. Já que o cara é cirurgião, as melhores cenas estão no hospital. E claro, a cena de atletismo, que tu acha que vai dar bom, tá lá o cara se esforçando, mas aí chega no final e dá ruim total. Só que é um filme tão apagado e tão chatinho que ele é muito esquecido nessa lista de remakes, mesmo tendo passado direto na sessão da tarde. Tanto é que eu só consegui encontrar ele dublado pra assistir. Ainda assim, Dudley Moore deveria ter o seu lugar ao sol, já que ele segura esse filme muito melhor do que o original. Nos dois fica clara essa troca e algumas pessoas presenciam o sobrenatural da coisa toda. Mas falta uma certa carga emocional para que o pai e o filho, ou a mãe e a filha, voltem de fato ao normal, já que os dois têm resoluções muito frias. Eles têm, sim, ambos momentos muito bonitos, mas nenhum deles é motivador para a troca, e isso faz toda a diferença, essa ordem das coisas. 8 anos depois, 1995, traz uma nova abordagem para a mesma temática. A princípio, ela precisa acontecer pelo menos de década em década. E em 1995, Shelley Long e Gaby Hoffmann fazem mãe e filha, respectivamente. Ambas, ao longo dos anos, não tiveram carreiras muito expressivas. E frequentemente as pessoas passam batido por essa versão. Tanto é que essa foi ainda mais difícil de achar do que a versão de 1987. Ou seja, é quase como se não tivesse existido. A Annabelle aqui se parece muito mais com a versão original, já a mãe dela cria os filhos sozinha, é estilista, é pelo menos bilíngue e é divorciada. E aí esse filme tenta trazer um pouco do machismo e do feminismo também, porque a mãe tanto é assediada no caminho do trabalho, como tem um cara super bacana do lado, que apoia ela e é super respeitoso. Aqui as duas estão erradas, a Annabelle é super babaca com a mãe e a mãe é super dura com ela. E talvez o grande erro desse filme é ele ter se levado a sério demais, já que não tem como rir da rebeldia da Annabelle. Nesse remake ela é boa em natação e a troca das duas é feita por 2 talismãs dados de presente pelo namorado da mãe. A versão de 95, na verdade, é um Frankenstein da de 1976, junto com algumas coisas da de 2003, que viria a ser a próxima. E ainda com a forma de lançamento da de 2018, que foi direto no canal da Disney. Mas é um filme inteiramente não funcional.
e isso deriva do fato das personagens não serem carismáticas. O irmão ainda é engomadinho e ao invés de um cachorro eles têm um gato. A troca aqui é suave, sem grandes alardes e sem efeitinhos toscos também. E a mãe, no corpo da Annabelle, se dá bem na escola perante os alunos na parte da oratória. E aí, isso vai contra todos os outros filmes, porque adolescente normalmente acha que quem sabe muito ou quer tirar ele pra burro, ou é muito chato. No segundo filme, por exemplo, o cara dá palestras na sala de aula e os alunos ficam dormindo. E por conta de tudo isso, talvez tenha sido a versão mais sofrida de assistir. Não adianta nada um filme ter mensagens positivas em 95 e ser extremamente esquecível, boring e os personagens não ter carisma nenhum. Então assim, esse passa borracha e finge que nem tá na lista. O de 2003 a gente nem precisa mencionar aqui porque é a melhor versão ever. E também porque a gente já comparou ela no início desse vídeo com a original. Então, a gente já vai pular pro real motivo desse vídeo existir. A dona Disney pensou o seguinte: quer saber, tô cansada de fazer esses remakes tudo igual, dane-se a história do livro, eu vou fazer do meu jeito. A gente vai mudar uma aqui, outra coisa aqui, já passou da hora da gente fazer um remake, né, porque já tem 15 anos que o de 2003 foi lançado, e já tava no limite da gente passar para a próxima década sem ter uma sexta-feira muito louca que representasse essa. Ou seja, vou colocar uma sexta-feira muito louca, diferentona na minha grade. E eis que surgiu a versão de 2018, que à primeira vista tu pensa, parece ser a de 95, com pessoas que a gente não conhece. E aí a gente fica 5 minutos pensando, tá, mas quem são essas pessoas? Ela tem um desenho na abertura que retoma o de 1976, só que a dona Disney resolveu inovar e disse o seguinte: vamos fazer um musical, por que não? A menina se chama Ellie, ela é meio mocor e vive no celular. O irmão aqui não é engomadinho ou filhinho da mamãe, ele é aspirante a mágico, mas essa parte continua igual. Ela odeia ele e ele gosta muito dela. Já a mãe é Catherine, ela tá organizando o próprio casamento. É a primeira mãe gordinha dos remakes e ela é super organizada. Aqui a família também perdeu o pai, ela é viúva, e eles têm um cachorro e um coelho. Vou falar com vocês aqui na sinceridade. Quando eu fiquei sabendo que ia ter um remake depois de 15 anos, eu não estava preparada para uma versão meio High School Musical em que as pessoas começam a dançar do nada. E eu não sei até agora como eu me sinto com relação a isso. Porque tem algumas partes do filme em que a música é extremamente desnecessária. E se não tivesse, não faria diferença nenhuma. Algumas músicas são boas, outras irritam pelo contexto. E eu nunca lidei bem com o fato de que quando um personagem vai brigar com outro, eles começam a cantar. Mas enfim, isso sou eu, tem gente que gosta. A troca delas é com um daqueles relógios de areia gigante, com alguma poeira mágica em volta delas. A Cosi Zuelsdorf é super carismática e muito simpática. E ela tem uma sintonia muito boa com a Heidi Blickenstaff, apesar das duas não serem muito conhecidas pelo grande público. Uma coisa bem interessante que esse filme também traz é a diversidade, já que a mais popular da escola não é aquelas branquelas loiras, mas ela é negra, e o par romântico da mãe também, além do interesse romântico da protagonista ser japonês. E isso não aconteceu em nenhum dos outros remakes, exceto talvez uma das amigas da Anna em 2003, mas aí não faz muita diferença porque ela mal aparece. E aqui elas têm mais interação durante o filme porque elas se comunicam por celular, já que as duas possuem. Mas claro, uma é irresponsável e não pega o celular e a outra tem o celular confiscado pela treinadora da escola. Basicamente, se tu gosta de musicais adolescentes, provavelmente seja um filme que tu vai gostar. E talvez retrate bem o adolescente da atualidade, assim como o de 2003 fez. Agora, caso não goste de uma cantoria no meio dos diálogos e no meio das interações entre os personagens, tu vai passar um certo nervosinho, já que a galera começa a dançar do nada num salão ou na sala dissecando um sapo na aula de biologia. E na parte da mãe presa no corpo da menina, ela não tenta ser a chata que sabe muito nas aulas. Diferentemente das outras mães, ela tem tato pra saber o que fazer ou como conduzir uma conversa. Exceto em alguns momentos, lógico, que aí o lado mãe controladora transparece e ela quer resolver tudo. Ainda sobra um espacinho pra rolar uma subtrama focada no irmão mais novo, e a Ellie aqui é uma zero à esquerda nos esportes. Todos esses elementos citados até agora ganham pontinhos pela originalidade. A grande noite dela é uma tarefa noturna chamada The Hunt, criada pelo Adam. E a da mãe é uma entrevista para uma revista e, consequentemente, o casamento. Pra expectativa que eu tava com esse remake, achando que ele ia ser uma bomba, o filme evolui bem. A adolescente não precisa salvar o dia da mãe.
Ou seja, a parte da filha, ela consegue resolver as coisas do jeito dela. E o oposto demora a acontecer, mas acontece também. Se ele tem seus méritos, só o tempo vai dizer. Ele pode flopar por ter saído diretamente no canal da Disney, mas essas mudanças definitivamente fizeram com que ele tivesse um destaque a mais com relação aos outros. Então, já que falamos sobre 5 filmes, nada mais justo do que a gente colocar em ordem. Em primeiro lugar, não tem como, não tem pra ninguém. O de 2003 desbanca o restante por ter ido pro cinema, ter a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis, e ser, obviamente, um cult pop da década passada. Em segundo lugar, o original, que por mais que tenham cenas extremamente chatas e a mulher seja uma dona de casa, tem uma cena de perseguição no carro bem engraçada. Basicamente é o que salva o filme de ser uma completa chatice. Em terceiro lugar, incrivelmente, temos o remake de 2018, que além de todas essas modificações positivas, ele ficou muito fofo. E ainda tem aquela questão de mãe e filha se importarem uma com a outra durante todo o processo. Eu só não inverto esse com o segundo lugar por ser um musical. Mas definitivamente os personagens são muito mais carismáticos. Em quarto lugar, a versão masculina por causa do Dudley Moore, apesar de ser bem chatinho em algumas partes. E por fim, nosso quinto lugar, o de 1995, que é um horror, ele é pavoroso. Se leva a sério demais, não tem química nenhuma com os protagonistas. Gostaram do vídeo? Sabiam de todas as curiosidades? Sabiam que tinha essa cacetada de remake? Não concorda com o ranking? Comenta tudo aqui nos comentários que eu quero saber e quero interagir com vocês também. E se gostar, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. Tá? Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou Tatiana Trindade em tudo. Twitter e Instagram eu tô mais ativa. E a gente se fala mais de pertinho por lá. Até a próxima e tchau!